Gente, saí da aula agora. Hoje eu consegui fazer a aula inteirinha. As minhas amigas ali, tudo fofocando. Aí eu perguntei pro Baiano sobre a aula, né? Que muita gente me pergunta assim, pô, mas você tem que fazer uma corrida, você tem que fazer uma musculação, como você tem que fazer um treino assim, você sabe. Tô indo fazer minha micro labial agora. Na verdade, eu tava pra fazer, né, não é manutenção, é a segunda parte, né? E acabou que eu desmarquei, e na outra vez eu dei preferência do horário pra minha mãe fazer a sobrancelha dela. E hoje é o meu dia de fazer a minha. Eu tô de filtro, né? E hoje eu acho que eu realmente vou escolher a cor, porque na verdade só tinha neutralizado. Conta que o processo para colocar as próteses durava quase 4 horas e que ele era sempre a primeira pessoa a chegar e a última a sair do set. As filmagens foram muito trabalhosas para o Brendan. Para aprender a se mover como um homem obeso, Fraser É o famoso matéria paga. Acontece muito em rádio também, sabia? É tipo assim, quando eu trabalhei na Transamérica, toda hora vem a pedido, né? Das produtoras, das gravadoras. Então aquelas músicas estão passando na rádio, mas elas são pagas. E são pagas para repetir 1 milhão de vezes mesmo. Ah, Juliana, mas são pessoas desconhecidas? Não, gente, na época era tipo assim, quando eu trabalhei na rádio, na época, era Restart, todas aquelas bandas da época, Manu Gavassi, aquilo ali era pago pra passar, por isso fica um chiclete na cabeça. Não é aleatório, depende muito de quanto a produtora, a gravadora, enfim, tem pra investir e passar isso em tudo que é lugar. Então tem entrevistas que são esse esquema pago, às vezes é só pra impulsionar esse filme, por exemplo, entendeu? Tem muita coisa na televisão que é publi, muita, mas muita, mas muita. Assim, não é bem publi que chama, né? Porque chama de outras coisas, igual matéria paga, impulsionamento, incentivo. Então são chamadas de várias coisas, mas o que manda é o dinheiro que alguém investiu para aquilo estar sendo divulgado, para aquilo estar sendo passado na televisão. Às vezes você vai ser meio cercado, você vai ver o mesmo tipo de coisa falando ali, aí numa revista, aí num site. A Univest tem uma grana muito grande de marketing, sabe? E às vezes, não é o meu caso, porque eu marco público, às vezes vai reclamar da blogueira que ganhou a parceria de um bolo. Marca isso aí que você ganha esse bolo. Ah, amor, tu tá consumindo um monte de público por aí, não sabe. Ah, você falou que era 3 ingredientes, mas botou sal. Você engana o tempo todo e tá reclamando do sal, nem entra nessa lista, né? Tô só abrindo os olhões de vocês. Que é uma boa pergunta. Eles têm que sinalizar que é público? Não, porque esse regulamento é pra internet, entendeu? Na televisão não precisa. Muitas vezes tem gente na novela, por exemplo, que até um assunto que vai abordar, aquele assunto foi pago. Tipo assim, às vezes é
é uma coisa até do governo, às vezes é uma coisa assim, a gente tem que falar sobre... Vou inventar, tá? Prevenção de tal doença. Aquilo ali faz parte da verba de marketing do governo mesmo, que vai colocar, às vezes, numa novela também, vai colocar em algum lugar. Eu só vejo eles sinalizarem assim, é um programa inteiro, um horário de, sei lá, 1 hora, que é um espaço de intervalo comercial. Aí no início aparece rapidinho, esse programa é uma propaganda, blá blá blá, e depois tu não vê nem ver mais. Essas propagandas, essas publicidades, elas são vendidas em forma de pacote. Então, às vezes, a pessoa vai fechar um pacote com revista e jornal. É porque vai ser separado, vai ser mídia impressa, vai ser televisão, vai ser internet. Às vezes, essa verba vai só para internet. Mas, por exemplo, quando eu trabalhava com isso, a pessoa, às vezes, para botar uma folha numa revista Veja, dependendo do local, qual tipo de folha, se for contracapa, se for meião, se for 2 páginas, se for só meia página. Às vezes ela gastava 20 mil reais para colocar meia página. Sendo que a tiragem de uma revista Veja, atualmente, ela é menor do que o alcance de um Stories nosso. Exemplo, que ninguém imagina. Então, mais pessoas veem os nossos Stories do que veem aquela... Esse valor tá bem defasado, com certeza, tá? Porque é do tempo que eu trabalhava ainda com isso. Eu era publicitária, né? Então, tinha acesso a algumas coisas. Porém, você só está calculando o valor, isso que eu falei é só o valor de veiculação, é o valor que você vai dar para a mídia. O que é mídia? Mídia é televisão, é revista, é jornal, é outdoor. Você vai dar, por exemplo, para a revista. Só que essa produção é toda sua. Então, você tem que pegar ainda separado. Você vai pagar um fotógrafo, a agência que vai fazer isso, a modelo, a produção toda, cabelo, maquiagem, figurino, não sei o que, nananana, o designer, o cara que vai fazer o negócio, o cara que vai fazer não sei o que lá. Então, fora uma fotinho numa revista, às vezes, sei lá, uma fotinho de uma modelo usando um calçado, só a produção, na época, a pessoa ia gastar tipo 150 mil pra fazer aquela produção, mais uns 20, 30, 40 mil. Então, seria mais de 200 mil só pra produzir aquilo, entendeu? Vamos lá. Framboesa em inglês, raspberry. Deixa eu ver se você tá bem. Como é que é, Eric? Raspberry. E em francês? Framboise. Framboise. Não é crime, não. É o que faz a rádio rodar, amigo. Tá tudo dando a lei. Eles tiram nota fiscal, tudo. Fazem o pagamento normal, vai pelas produtoras, pelas gravadoras. Dificilmente uma música fica tocando muito porque as pessoas pediram. Sim, gente. As músicas não tocam muito porque os ouvintes pedem. Isso é tudo mentira. Então, eu trabalhei na parte de programação comercial, né, na rádio. Então, eu fazia esse quadro. Alguns tinham dias, algumas inserções tinham que entrar no dia do esporte, algumas inserções 2 dias antes do esporte. Exemplo, tá? Às vezes eu, como publicitária, eu me sentia no direito de aconselhar, porque vinham uns pedidos bem absurdos. Tipo, uma vez tinha um Se Beber Não Dirija, de carnaval. Campanha, tipo, na terça-feira de carnaval. Falei assim, gente, tem a ida e tem a volta. A gente não deve inserir tanto, porque as pessoas não vão estar ouvindo, não vão estar... Vai chegar sei lá, a produtora, os estúdios, não sei quem é que vai pagar isso, porque depende dessas coisas todas, e vai lançar um filme. Eles vão cercar por todos os lados. Então você vai ver na revista, vai ver no outdoor. Tem uma verba destinada a marketing. Isso não é errado, é isso que faz, né, as coisas ficarem altas, muitas vezes. Então essa verba destinada em marketing, ela tem que ser gasta mesmo. O problema é quando a empresa não pode gastar e tá gastando, né? Mas enfim, também acontece. E aí, um lado vai pra TV. Aí em TV, ela pode ir em propaganda de televisão, propaganda mesmo no intervalo comercial. Ela pode ir em forma de entrevista, então vai entrevistar o ator principal. Às vezes é uma produtora lá de fora e eles vão fazer lá fora essa entrevista e compartilhar com algumas emissoras de cada país. Então é exatamente mais ou menos isso que exatamente mais ou menos foi péssimo, né? Enfim. E aí vai também pra outdoor, vai pra busdoor, vai pra mobiliário urbano, vai pra internet. Amiga, é isso que sustenta a televisão. Ali não tem nada de graça. Ali não tem bondade nenhuma. Nem quando é incentivar o autoexame do câncer de mama. Nada ali é de graça. As emissoras se sustentam principalmente da hora do intervalo. 90% dos que tocaram muito na rádio. Mas não são os cantores que pagam. São
As gravadoras que pagam, entendeu? Gente, vou falar uma história pra vocês. Quando eu trabalhava na Transamérica, tem grandes nomes, tá? Tipo Katy Perry, Rihanna. Essas gravadoras, elas injetam muito dinheiro pra... São gravadoras enormes, entendeu? Pelo mundo. Pro mundo elas são enormes. E elas injetam muito dinheiro pra aquelas músicas. Não é do nada, gente. Não tem música do nada, não existe. E aí tinha uma música da Rihanna que a gente fica com a rádio ligada o tempo todo, né? Dentro do escritório mesmo. Que a Rihanna, cada vez que a Rihanna gritava no meu ouvido, eu não aguentava. E é uma música que eu... Desculpa as fãs de Riri. Eu detestava essa música. Porque ela tocava muito, muito, muito. Toda hora é pedido dessa música. E não é pedido de ouvinte. É toda hora inserção. Pedido de inserção da gravadora. Vou mostrar qual. Você vai fazer um planejamento de mídia mesmo. Então, por exemplo, eu sou do setor fingir, tá? A Globo vai receber, sei lá, 500 mil reais da propaganda do polivitamínico. Vai anunciar na hora do TV Globinho? Se for infantil, não. Então você vai fazer esse negócio onde se adapta melhor. Alguns horários são mais caros, porém nem sempre o mais caro vai ser o mais apropriado para o que você quer divulgar, porque não vai ser o público que você quer alcançar. Então, por exemplo, qual seria um horário bom para você divulgar isso aqui? De casa... Ana Maria Braga, multivitamínico, né? Você não vai colocar... Tipo, nem tudo é o Big Brother, que eu acho que é a menina galinha dos ovos de ouro, né? Da Globo. E aí você faz essa divisão. Quantas vezes por semana, qual horário. Você vai colocar em que forma? De merchan, que é tipo a Ana Maria Braga tomando de manhã, ou você vai colocar na hora do comercial? Você vai fazer essa distribuição com esse valor todo. Não tinha crime não, gente. Tive um chefe que era meio tarado com as mulheres, mas assim, isso era um crime dele, né? Não era da rádio. Lembrei de uma coisa que não era crime, mas é errado. Gente, vou te falar, eu sempre fui muito justa, assim, sabe? Nunca serei perfeita, porque nunca alcançarei, né, a perfeição de Jesus. Mas eu sempre tentei ser muito justa. Sabe aqueles negócios quando fala assim... Olha, o carro da rádio tá em tal lugar adesivando todo mundo e dando brindes. Uma época entrou uma galera meio que não gostava de trabalhar e eles fingiam que estavam fazendo essas blitzes, assim, blitz tal. Eles estavam tudo dentro do rádio, tava fazendo coisa gravada já, entendeu? Fingindo que tava na rua, e era mentira. Pronto, falei. Eu não posso falar por todas as rádios, nem por todas as fases de todas as épocas, né? Eu acho que em algum momento, no início das rádios, acho que tinha mesmo, né? As pessoas ficavam ligando, aí, pede a música, igual o Zezé de Camargo no filme. Eu acho que isso já aconteceu. Com o tempo, as coisas passaram a se malandrar, né? Hoje em dia, com a internet, talvez já tenha algo que voltou a ser parecido. Na época que eu trabalhei em rádio, tinha internet, mas não era assim, entendeu? Ainda era muito coisa de site, Instagram estava muito no início, então acho que isso muda um pouco. Existe uma pessoa que eu esqueci o nome desse setor, que ele faz uma playlist. Eu não sei de onde ele tira. Mas aquela playlist ali é repetida vários dias. Até o dia que ele tá com vontade faz outra playlist, entendeu? É todo dia, não tem... Pelo menos na época que eu trabalhei, as mais pedidas eram tudo mentira. Era a mesma coisa. Até porque vocês acham que... Você pode até gostar do Rapa, mas você acha que essa galera todo dia tá ligando pra falar do Rapa, gente? Não é possível. Eu não peguei muito fase de DVD. Mas... Principalmente porque é rádio, né? Mas tem muito, assim, uns produtores querendo investir muito em alguém, sabe? Às vezes é uma pessoa muito rica que ela tem esse dinheiro para bancar mesmo, aí ela chega pra gravadora com um pinto na mesa, ou então chega um empresário e acredita muito na pessoa, e aí eles vão botar aquela música pra tocar pra caraca, até você acreditar que aquela música tá famosa, mas é tudo mentira, porque estão pedindo pra gravar. Agora, isso acontece, como eu falei, com todos os artistas. Na época que eu trabalhei, que foi 2010, 2011, era muito época daquelas boy bands, assim, nacionais, né, tipo Restart e tal, nananã. Cine, né? Manu Gavassi. Manu Gavassi foi até na rádio uma vez. Vanessa Camargo também tinha essa injeção do impulsionamento. Tudo isso era muito impulsionado. Isso não é ilegal, tá? É questão da gravadora. Vai ter mais pra investir pra botar aquela música no seu ouvido.